Pessoas Livros, bom dia, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez, hoje, retomando a nossa leitura do Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. A última leitura que eu me recordo que fiz do Bradbury, do Fahrenheit, foi quando nós pudemos perceber o tipo de educação que a Clarice, vivenciava como professora e relatava para o Montag tudo que ela vivia, passava, tinha que suportar, e qual o jeito que ela dava para tentar se safar, tentar se desdobrar, se desviar desse tipo de educação que ela vivia. E aí eu parei porque foi um momento muito tenso, porque me fez lembrar como nós nos educamos no país em que vivemos, no tipo de educação que temos. Então foi um dia um tanto forte para a gente. E hoje eu quero tentar fazer uma leitura mais centrada no próprio livro, desejar que as emoções do livro não tomem conta do nosso pensamento, mas vamos ver o que o livro nos promove. Então ela finaliza ali, eu finalizo ali, quando ela diz que fica à escuta nos bebedouros de refrigerante. E aí ela pergunta para o Montag: sabe de uma coisa? E o Montag: o quê? As pessoas não conversam sobre nada. Ah, elas devem falar de alguma coisa? Não, de nada. O que mais falam é de marcas de carros, ou roupas, ou piscinas, e dizem: que legal! Mas todos dizem a mesma coisa e ninguém diz nada diferente de ninguém. E nos bares ligam os jukebox e são sempre as mesmas piadas. Ou o telão musical está aceso e os desenhos coloridos ficam subindo e descendo. Mas é só cor e tudo abstrato. Você já foi alguma vez a um museu? Tudo abstrato. É só o que há agora. Meu tio diz que antigamente era diferente. Muito tempo atrás, os quadros às vezes diziam alguma coisa ou até mostravam pessoas. Seu tio disse isso? Seu tio disse aquilo? Esse seu tio deve ser uma pessoa extraordinária. Ele é. Certamente é. Bem, eu preciso ir. Até logo, senhor Montag. Até logo. Até logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O quartel dos bombeiros. Montag, você sabe, nesse poste, como um pássaro numa árvore. Só um instante. Naquele dia eu interrompi o final dessa parte que nós acabamos de chegar por conta do que eu já falei no início, Eu me deixei envolver com a situação educativa que a Clarice vivia. Mas esse final aqui, desse momento educativo da Clarice, também foi significativo, Porque ela fala de algo que também é muito peculiar entre nós, As pessoas não falarem de nada, as pessoas não se comunicarem, ficarem reduzidas a pequenas expressões. Ela falou aqui a expressão que legal. Há tempos atrás, eu lendo um dos autores que eu já disse que é uma influência para mim, o Lyotard, ele tem um artigo que se chama Interessante, que também é uma grande palavra da vez, principalmente nos ambientes acadêmicos, nos ambientes universitários,
né, interessante. É justamente essas expressões que legal, interessante, né, significa, né, nos mostra o esvaziamento de ideias que nós estamos sendo levados a ter, né? Porque nós não conseguimos dialogar sobre as coisas, nós não conseguimos conversar com o outro, com os nossos pares, ou mesmo, aliás, e principalmente com os que não são os nossos pares, né? Mas os nossos pares não ficam em último lugar, né? Eles estão ali no mesmo nível de não escuta, de não diálogo, de não conversa, do que aqueles que não são os nossos pares. Então é como se todo mundo estivesse vivendo, né, como nós vimos aqui nesse final da Clarice, numa abstração de ideias que não nos permite a construção de diálogos. E talvez nós pudéssemos atribuir esse esvaziamento do diálogo à ausência de leitura. É por isso que manter a leitura, né, introduzir a leitura como ferramenta do nosso cotidiano é fundamental. E aí, aqui e ali, né, no livro, eles são bombardeados nos lugares que eles frequentam, né, por questões ligadas a marcas de carros, a tipos de roupas, a passeios, a brincadeiras, a televisão, a piadas, a telões musicais. Né? Muito semelhante ao que veio sendo feito do nosso cotidiano. Né? O nosso cotidiano virou essa rotina, né? A rotina do nada. Bom, mas é só a primeira vez que a gente toca nessa questão, né? Eu só não queria deixar passar. Outras vezes, certamente, será necessário a gente fazer isso, né? Até porque é preciso que a gente resgate entre nós a possibilidade de fala, a possibilidade de diálogo, de discussão, de contrabalançar as ideias entre um e outro. Bom, mas eu queria fazer essa pequena digressão, esse comentário. Né? Então, retomando, ele retoma a sua chegada ao quartel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, o quartel dos bombeiros. Montague, você sobe este poste como um pássaro numa árvore. Terceiro dia. Montague, hoje você entrou pela porta dos fundos. O sabujo o incomoda? Tudo leva a crer que essas perguntas e essas afirmativas sobre o modo que o Montague sobe o poste, sobre a sua chegada ao trabalho, é uma fala do seu capitão. Não, não. Quarto dia. Montague. Esta é engraçada. Ouvi hoje de manhã um bombeiro de Seattle deliberadamente ajustou um sabujo mecânico para o seu próprio complexo químico e o soltou. Como você chamaria esse tipo de suicídio? 5, 6, 7 dias. E então? Clarice desapareceu. Ele não sabia o que havia com a tarde, mas foi o fato de não vê-la em parte alguma do mundo. O gramado estava vazio, as árvores vazias, a rua vazia, e ainda que a princípio nem mesmo soubesse quem sentia sua falta, ou até que estava procurando, o fato é que, no momento em que entrou no metrô, sentiu crescer um vago surto de mal-estar. Uma coisa estava acontecendo, sua rotina fora transtornada. Uma rotina simples, é verdade, estabelecida em poucos dias, e, no entanto, ele quase voltou atrás para fazer o percurso novamente, dar tempo para que ela aparecesse. Ele estava certo de que, se tentasse o mesmo trajeto, tudo ficaria bem. Mas já estava atrasado, e a chegada de seu trem interrompeu seu plano.
O estalar das cartas do baralho, o movimento de mãos, de pálpebras, o zumbido do relógio oral no teto do quartel. 1h35, manhã de quinta-feira, 4 de novembro. 1h36, 1h37 da manhã. O tac-tac das cartas no tampo da mesa gordurosa, todos os sons chegavam a Montague, por trás de seus olhos fecundos, aliás, de seus olhos fechados, por trás da barreira que ele havia momentaneamente erguido. Ele conseguia sentir o posto cheio de fulgor, brilho e silêncio, de cores metálicas, as cores de moedas, de ouro, de prata. Os homens invisíveis do outro lado da mesa suspiravam diante de suas cartas, esperando. 1h45. O relógio oral lamentava a hora fria de uma manhã fria de um ano ainda mais frio. Qual é o problema, Montague? Montague abriu os olhos. Um rádio zumbia em algum lugar. A guerra pode ser declarada a qualquer momento. O país está preparado para defender seu... O quartel dos bombeiros estremeceu quando um grande número de jatos passou assobiando uma única nota pelo negro céu matutino. Montague piscou os olhos. Beat olhava para ele como se ele fosse uma estátua de museu. A todo momento, Beat podia aparecer e se aproximar, tocando, explorando sua culpa e retraimento. Culpa? Que culpa era essa? Sua vez, Montague. Montague olhou para esses homens cujo rosto era bronzeado por 1000 fogos reais e 10.000 fogos imaginários, cujo trabalho corava suas faces e deixava seus olhos febris. Esses homens que olhavam firme os seus acendedores de platina, ardendo ao atearem fogo em seus cachimbos negros eternamente ardentes, eles e suas cabeleiras alcatroadas, sobrancelhas fulginosas e bochechas manchadas de cinzas azuladas que haviam sido bem barbeadas, mas sua herança transparecia. Montague se mexeu, sua boca se abriu. Teria ele visto alguma vez um bombeiro que não tivesse os cabelos pretos, as sobrancelhas pretas, um rosto feroz e uma feição azul aço, com a barba feita, mas como se não tivesse sido feita? Esses homens pareciam todos feitos à sua imagem. Seriam todos os bombeiros escolhidos por suas feições, bem como por suas inclinações. A cor da escória e cinzas estava neles, e de seus cachimbos constantemente emanava o cheiro de queimado. E o capitão Beat, ali no meio, elevando-se em nuvens tempestuosas de fumaça de tabaco, Beat abrindo um novo maço de cigarros, amassando o celofane, num ruído de chama crepitante. Montague olhou para as cartas em suas mãos. Eu estava pensando sobre o fogo da semana passada, sobre o homem cuja biblioteca nós eliminamos. O que aconteceu com ele? Eles o levaram gritando para o hospício, disse o capitão. Ele não era demente? Beat organizou calmamente suas cartas. Todo homem é demente quando pensa que pode enganar o governo e a nós, disse o capitão. Eu só estava imaginando, disse Montague. Como seria, quer dizer, se os bombeiros queimassem as nossas casas e os nossos livros? Não temos nenhum livro, mas se tivéssemos alguns... Você tem algum? Beat piscou lentamente os olhos. Não. Montague olhou para a parede atrás dos homens, com as listas datilografadas de 1 milhão de livros proibidos. Seus nomes saltavam no fogo, reduzindo às cinzas os anos sob seu machado, e sua mangueira que não lançava água, mas querosene. Não. Mas em sua cabeça um vento fresco começou a soprar da grelha do ventilador,
de sua casa, suave, suave, refrescando seu rosto. E mais uma vez ele se viu em um parque verdejante, conversando com um velho, um homem muito velho, e o vento do parque era frio também. Montag hesitou. Sempre foi assim? O posto dos bombeiros, nosso trabalho? Bem, quer dizer, será que antigamente houve um tempo... Houve um tempo o quê? Disse Bit. Que conversa é essa? Idiota, pensou Montag. Você acabara se traindo no último fogo, num livro de contos de fadas. Ele virá de relance uma única linha. O que quero dizer, disse ele, é que antigamente, antes que as casas fossem totalmente à prova de fogo, de repente era como se uma voz muito mais jovem estivesse falando por ele. Ele abriu a boca e era Clarice McMaclean, dizendo: os bombeiros não combatiam os incêndios, em lugar de iniciá-los e alimentá-los. Essa é boa, disse o capitão. Stoneman e Black sacaram seus livros de regras, que também continham histórias resumidas dos bombeiros da América, e os abriram onde Montag, ainda que já os conhecesse de sobra, pode ler. Fundado em 1790 para queimar livros de influência inglesa nas colônias. Primeiro bombeiro, Benjamin Franklin. Primeira regra: atenda prontamente ao alarme. Comece o fogo rapidamente. Segunda regra, comece o fogo rapidamente. Terceira regra, queime tudo. Quarta regra, reporte-se imediatamente ao posto dos bombeiros. Quinta regra, fique sempre alerta a outros alarmes. Todos encaravam Montag. Ele não se mexeu. O alarme soou. A campainha no teto tilintou umas 200 vezes. De repente, as 4 cadeiras estavam vazias. As cartas caíram como uma avalanche de neve. O poste de metal estremeceu. Os homens desapareceram. Montag ficou sentado na cadeira. Lá embaixo, o dragão alaranjado tossiu e despertou. Montag deslizou o poste abaixo como num sonho. O sabujo mecânico num salto se pôs em pé, em seu canil. Nos olhos, uma chama verde. Montag, você esqueceu seu capacete? Ele o apanhou na parede atrás dele, correu, saltou e partiram o vento noturno, espalhava o uivo da sirene e o poderoso trovão metálico. Tivemos aqui, nessa leitura de hoje, uma primeira ou uma segunda aproximação mais densa sobre a rotina do Montag. Só que essa rotina, nós percebemos, ela está ligeiramente abalada pelo seu relacionamento com Clarice, né? Que, ao que tudo indica, não tem nada a ver com o que nós pensamos inicialmente sobre ser uma relação de afeto entre os dois enquanto pessoas. Mas é uma relação que provoca essa desconfiança ao Montag sobre sua realidade, né? Ele está ali pensando sobre: será mesmo que nós, enquanto bombeiros, sempre queimamos e não apagamos? Quem colocou isso na cabeça dele foi a Clarice. E ali, pela primeira vez, ele questiona isso ao capitão, que tenta dissuadi-lo desse pensamento, colocando as 5 regras de um bombeiro, né? Sempre incendiar. E a monotonia deles é extremamente pesada, até porque, né? Porque eles vivem aquilo que nós comentávamos no início, né? Sobre não ter nada a dizer, né? Simplesmente reproduzir os movimentos da vida, como num jogo, como numa carta de... como o jogo das cartas de baralho,
que eles estão ali jogando. E eles acabam de fazer uma saída, que é uma saída esperada por todos nós, né? O que é que acontece quando os bombeiros saem todos juntos na sua viatura, atendendo um chamado urgente? E aí nós vamos ver isso na próxima leitura. Pessoal, grande abraço, curtam, divulguem, se inscrevam, nos encontramos em breve. Obrigado, pessoas livros. Até a próxima.